bem-vindo a mais uma aula de Filosofia Política. Nesta aula nós vamos tratar sobre a temática democracia versus autoritarismo. Está dentro do contexto das formas de governo, democracia e autoritarismo. Vejamos que a palavra democracia significa povo no poder, a gente já sabe disso, né? As pessoas, elas que exercem o poder dentro da sociedade, o poder de escolha, né? E tem muitas decisões que passam pelos deveres e pelas ações das pessoas que formam a sociedade. Enquanto que o autoritarismo significa o excesso de autoridade, né? Uma coisa é autoridade, outra coisa é o excesso da mesma. E quando se fala de autoritarismo, a gente tem que entender essa dimensão, né? Que autoritarismo é quando você excede o poder de autoridade que você tem. Ou seja, você ultrapassa os limites, você ultrapassa todas as regras e também é uma forma de concentração de poder, né? E aí você age com esse poder de uma forma exagerada, de uma forma inescrupulosa. Então, nós vamos tratar dessa temática aí, como vocês estão vendo, né? Nós vamos fazer essa citação aí de Platão, que diz o seguinte, né? Abre aspas, os males não cessarão para os humanos antes que a raça dos puros e autênticos filósofos chegue ao poder, ou antes que os chefes das cidades, por uma divina graça, se não ponham a filosofar verdadeiramente. Aqui é uma frase que certamente está presente na República de Platão, que é onde o mesmo trata de uma cidade ideal, de um governo ideal, né? E aí ele faz uma escolha, né, de pessoas. Existe uma pessoa preparada, né, para governar. Não é todo mundo, né? Porque a questão de governar é uma questão de inteligência, de capacidade e que está presente na alma da pessoa. Portanto, não é todo mundo que nasce, não é, com esta capacidade. E aqui embaixo, né, nós temos aí a frase do outro filósofo clássico, Aristóteles, que diz o seguinte, abre aspas, é preciso que o melhor governo seja aquele que possua uma constituição tal que todo cidadão possa ser virtuoso e viver feliz. Ou seja, Aristóteles, quando se fala de uma cidade, de um governo, ele vai pensar diferente de Platão. Ele não vai fazer uma separação de classes dentro da sociedade. Ele vai dizer que o governo é para todos e esse governo tem o dever e a responsabilidade de, claro, governar para todos e fazer com que todos tenham uma vida virtuosa e viver feliz dentro da cidade. É esse o conceito de governo e é esse também o conceito de cidade, certamente, né, para Aristóteles. Certo? Então vamos lá, é dentro dessas temáticas aí que a gente vai falar um pouco sobre o que é democracia e autoritarismo para vocês. Vamos lá então. Então, com o surgimento das cidades-estados, e aí nós estamos aqui lá no início, né, começando falando desse conceito a partir da Grécia Antiga, o berço, né, dos conceitos da democracia, embora a prática não seja tão democrática assim, a gente já sabe mais ou menos dessa realidade. Então, com o surgimento das cidades-estados, inicia-se na Grécia uma nova organização política que possibilitava aos cidadãos atenienses a participação nas assembleias e nas eleições dos funcionários do Estado. O ápice da democracia ateniense se dá quando Péricles torna-se general superior. Então, dentro das cidades-estado, e aí com o auge, né, com a chegada do poder do general, esse que tem o nome aí que eu acabei de citar, que é o Péricles. Então podemos constatar nesta democracia inúmeras lacunas, a começar pelo seu governante que amedrontava e reprimia o seu povo, né? E aqui nós temos, esse é um dos problemas dentro da democracia ateniense, e aí faz com que o conceito ele tenha nascido na Grécia Antiga,
mas a sua prática, na verdade, não condiz muito bem com o conceito propriamente de democracia. As atividades artesanais eram todas atribuídas aos escravos, a fim de permitir ao cidadão livre as atividades do pensamento, da política e de lazer. Veja que aqui, dentro da democracia grega, dentro das cidades-estados, algumas, outras não tanto, né? É bom a gente lembrar isso. Nós temos essa separação de classe, né? Ou seja, a maioria dos trabalhos eram delegados para os escravos, enquanto as pessoas livres iam cuidar de outras coisas, não é, mais expressivas dentro da sociedade. Então, Atenas possuía cerca de 500.000 de habitantes e apenas 10% deste total era considerado cidadão. E nós tínhamos em meio a essa população escravos, estrangeiros e mulheres, estes e também crianças, né? Nenhum desses entravam nesta contagem de cidadania, ou seja, nem escravo nem estrangeiros, mulheres e tampouco criança não eram considerados cidadãos. Cidadãos eram apenas os homens bem-nascidos que tinham posse, não é? E que tinham expressividade dentro da sociedade. Então aqui é um dos problemas também que a gente pode constatar na democracia ateniense. Logo, portanto, ela não é uma democracia perfeita, né? Embora tenha nascido esse conceito e ter colocado em prática algumas coisas sobre democracia, mas na prática ela não alcança aquilo que nós entendemos sobre democracia. O pensamento político de Platão está nas obras A República e as Leis, como eu já falei lá no início, onde ele imagina uma cidade ideal a fim de implantar o bom governo. Para ele, pessoas diferentes devem ocupar funções e lugares diferentes na sociedade, de acordo com a classificação atribuída à alma que possui. É aquilo que eu falei também. Nesse conceito de cidade platônica, nós temos aí uma divisão de classes, né? Divisão de funções. Cada pessoa que nasce, ela vem destinada a exercer, a fazer alguma atividade de acordo com a sua capacidade de inteligência. E aqui fala alma, né? Atribuída à alma. Alma, só lembrando para vocês que no conceito grego significa inteligência, né? Cada um vem com a inteligência para desenvolver alguma atividade na sociedade. Um para ser os governos, outros para ser artesãos, outros para serem da guarda, né, da segurança e por aí vai. E aí ele vai distinguir aqui quem são, portanto, esse tipo de alma, né, esse tipo de inteligência existente dentro da cidade ideal platônica. Existe aqueles que têm a alma de bronze. A alma de bronze é aquele que orienta pelo desejo as coisas sensíveis. Deveriam dedicar-se à agricultura, ao artesanato e ao comércio, responsabilizando-se pela subsistência da cidade. Isso aqui é aqueles que estão voltados para o trabalho, né, o trabalho manual, né, para as plantações, para a produção e etc. E tem aqueles da alma de prata, que possuem a virtude da coragem, essencial aos guerreiros. Estes cidadãos deveriam responsabilizar-se pela defesa da cidade. Ou seja, é aqueles que nasceram, né, com a inteligência voltada para o combate, para a defesa, né, a defesa da cidade e outros. E tem outros também que têm a alma de ouro, possuem a virtude do bom uso da razão e deveriam ser instruídos na arte do diálogo. Estudariam filosofia, fonte da verdade, a fim de elevarem suas almas ao conhecimento puro. E aqui nós chegamos a uma das elites, né, da inteligência humana, que é aquele da capacidade de governar, capacidade de dialogar com o diferente, né, capacidade de ter um poder de governo. Né. Esses, portanto, deveriam estudar o alto grau do conhecimento, que é a filosofia. Veja que a filosofia para a Grécia Antiga e para os gregos, ela é um tipo de conhecimento sublime, né? Um dos tipos de conhecimento mais elevado para a capacidade de aprendizagem e de vivência do ser humano.
A estes cidadãos caberia o governo da cidade, vistos ser os únicos a possuírem a ciência da política. Deveriam manter a cidade em harmonia. De quem que eu estou falando? De quem que esse parágrafo aí, ó, esse parágrafo no final aí está falando? Ele está falando, portanto, daqueles que têm a alma de ouro, aqueles que nasceram com a inteligência voltada para governar e para o diálogo, certo? Então, discípulo de Platão, Aristóteles, e ainda vamos falar agora o que pensa Aristóteles elabora uma filosofia original e crítica ao autoritarismo da cidade ideal platônica. Isso aqui é interessante. Embora seja um conceito de democracia, mas dentro disso está imbuído, não é? Está aí recheado de um autoritarismo. Né? Ou seja, quem nasce com a alma de agricultor e artesão vai morrer como sendo agricultor e artesão. Né? Ele não tem o direito de ter uma capacidade de conhecimento para um outro tipo de atividade. Considerando-a desumana, recusa a sofocracia, né? Ou seja, é um tipo de democracia de participação em que sufoca todas as pessoas, é mais ou menos isso que ele quer dizer, e aí a aristocracia da inteligência, ou seja, cada um na sua caixinha, né? Cada um no seu espaço, ninguém sai dali, né? Por ela atribuir todo o poder apenas aos mais sábios, aos filósofos, excluindo a participação dos demais membros da sociedade. Ou seja, só aqueles que tinham a capacidade máxima da inteligência deveriam fazer participação dentro da sociedade, enquanto os demais estavam, pois, só voltados para a defesa e também para a produção, como nós vimos anteriormente. Então, para Aristóteles, a justiça não poderá estar desvinculada da filia. A palavra filia em grego aí significa amizade. As pessoas com interesses comuns devem promover a camaradagem e o companheirismo a fim de atingir a unidade fundamental para a sociedade. A cidade deverá ser esta associação entre os iguais e a justiça deverá garanti-la. É pela justiça que será distribuído a cada um a parte que lhe cabe segundo os seus méritos. Veja que aqui o conceito de Aristóteles se aproxima com um conceito de igualdade, onde todos têm a participação, onde todos devem ter o direito de ser feliz e viver bem dentro da sociedade, não é? Participando, interagindo com todas as camadas que possam existir dentro da cidade. Então, governos nos quais o poder é exercido de forma violenta e perversa são caracterizados pela ênfase na autoridade do Estado, um sistema político controlado nos legisladores não eleitos e que se excede no exercício da autoridade abusando do poder. E aí nós coloquei aqui em vermelho, né, como vocês estão vendo aí em vermelho, o partido deve ser único, dissolvendo todo o pluralismo partidário, duramente organizado e burocratizado. Os poderes legislativo e judiciário, os meios de comunicação e a propaganda são centralizados no ditador. A censura controla as notícias que circulam no Estado, a produção artística e cultural. Atividades intelectuais são rebaixadas. As pessoas não devem habituar-se ao pensamento e à crítica, pelo contrário, devem subordinar-se às hierarquias. Veja que aqui são características e ações de um governo autoritário. Né? Abre aspas aqui, pessoal, certamente o microfone vai captar aqui os cachorros latindo, né? Os cachorros, nesse momento, eles costumam fazer essa intensificação de latidos. Me desculpe se irá pegar, se o microfone irá captar o latido desses cachorros. Mas vamos lá. Então, nós temos aí, apresentei para vocês as características de um governo autoritário. O governo autoritário, ele detém todo o poder, né? Há uma centralização de poderes, né? Coibindo as pessoas de ter acesso a diversas formas, né, de informações, né, a participação no mundo artístico e etc.
Então, o autoritarismo, apesar da relação com o militarismo, que é interessante a gente deixar isso claro, nem sempre caminha junto ao Estado militarista. Mas para se manter no poder precisa daqueles que são os representantes das Forças Armadas Nacionais. Por isso, irá criar relações entre os militares, os políticos e os detentores do poder econômico. Veja bem, geralmente a gente tem na cabeça de que um governo militar, geralmente, ele já é um governo autoritário. Às vezes não, né? Às vezes há se alia, um governo se alia ao militarismo, mas que às vezes permanece com as configurações democráticas, não age com a privação e às vezes com a centralização de poder de uma forma tão autoritária. Às vezes, não há uma preocupação em controlar a vida privada de seus cidadãos a fim de reeducá-los à ideologia do novo regime. No entanto, às vezes, cuida de toda a população, cada vez mais alienada à realidade política, fornecendo-lhes diversões públicas que distraia das preocupações políticas. É o que acontece muitas das vezes, Oferece um tipo de atividade esportiva, recreativa, que mexe com a população, que aí as pessoas ficam todas voltadas para esse tipo de evento e esquecem as questões políticas. E aí, enquanto as pessoas estão voltadas para diversões, a política, o governo, ele vai fazendo as coisas que não deveria fazer, de uma forma que aceita a democracia. O Brasil, que durante o período de 1964 a 1985 teve no futebol o centro de suas atenções, assentou como ponto de honra obter o tricampeonato mundial na Copa do Mundo de 1970 e que foi alcançado. Nesse período aí em que o Brasil, como seleção de futebol, era uma seleção imbatível, aí era um dos meios, as pessoas ficavam voltadas para o mundo do futebol e esqueciam o mundo da política. Enquanto isso acontecia, e nós estávamos aí no período da ditadura, as coisas iam acontecendo de formas não democráticas, Enquanto as pessoas enchiam, lotavam os estádios de futebol, as pessoas, o governo da época ia fazendo ações, praticando ações não dentro dos preceitos da democracia. Isso também faz parte de um tipo de governo autoritário, um governo que oferece um tipo de diversão, vamos dizer assim, para a população, para que possa praticar certas atitudes dentro do governo, que se as pessoas estivessem atentas não deixaria isso acontecer. Também isso é uma forma, não é uma forma, digamos, um autoritarismo extremado, mas que está dentro dessa condição de autoritarismo, E o Brasil ele passou por isso durante aí esse período de 64 a 85, Claro que de 64 a 85 nós tivemos aí uma variação de situações, Para mais e para menos, nesse período. Nós tivemos períodos drásticos, tivemos períodos aí em que dava-se diversões para as pessoas, enquanto as pessoas se divertiam, o governo fazia ações não dentro da realidade democrática. Então, veja bem, encerrando o nosso tema aqui sobre democracia e autoritarismo, veja que democracia é quando todos têm a condição de participar das decisões da cidade e do Estado. É aquilo que dizia Aristóteles, todos participam porque todos merecem uma vida feliz, as pessoas merecem ter uma condição de igualdade dentro da cidade. E a questão do autoritarismo passa por aquilo que defendeu Platão, sobretudo colocando as pessoas dentro de uma classe, e aí as pessoas estavam subjugadas dentro dessa classe de forma que elas faziam aquilo que vieram para fazer. É quase que um conhecimento inato. De verdade é um conhecimento inato, Se eu nasci para ser agricultor, o que eu sei fazer apenas é plantar. Se eu nasci para ser um defensor, um soldado, alguém na segurança, eu vou morrer
fazendo esse tipo de atividade. Né? Enquanto que Aristóteles ele vai defender o contrário. Né? Todo mundo tem que participar, todo mundo tem o poder de fazer tudo, né? As capacidades necessárias. Ok? Ficamos por aqui, esperamos que vocês tenham entendido aí, né? Dentro daquilo que é o conceito de democracia e autoritarismo. Qualquer coisa, vocês analisam os textos aí do lado, né, todos os parágrafos evidenciando o significado, né, com exemplos clássicos, o que é democracia, o que é autoritarismo. Ok? Grande abraço a todos vocês e nos encontraremos em uma outra oportunidade.